Como toda frase, essa também apresenta elementos de coesão interna, que ligam ou repetem elementos anteriores. A única afirmativa abaixo que não é adequada, que é inadequada em relação aos elementos coesivos da frase é. Vamos lá então. Letra A. Aqueles é retomado pelo pronome relativo que a seguir. Então, aqueles é um pronome demonstrativo, ele é retomado pelo pronome relativo que. Aqueles os quais reprimem o desejo. Concorda comigo? Aqueles é retomado pelo advérbio relativo, pelo pronome relativo que a seguir. Certinho. A letra B é a mesma coisa. Que é um pronome relativo, repete o pronome demonstrativo aqueles. Sim, que repetiu o pronome aqueles. Então, aqui é adequado, certinho. Vamos pular o assim. O fazem se referem a reprimem o desejo. Então, aqueles que reprimem o desejo, assim o fazem, porque o seu desejo é assim sensado. Então, vamos lá. Isso aqui, tá? O fazem. Na nossa aula de mecanismos de coesão, a gente fala sobre o verbo vicário. Nossa aula de verbo, a gente também fala sobre o verbo vicário. E também uma partezinha na aula de pronomes. Como a gente normalmente tem um pronome juntamente com esse verbo vicário, a gente também retoma falando desse pronome também, tá? Então é basicamente o seguinte, em 3 aulas a gente fala sobre esse verbo vicário. Qual é a função dele? Evitar uma repetição desnecessária de um verbo anterior, tá legal? Então olha só, aqueles que reprimem o desejo por conta de alguma coisa. Concorda comigo? Aqueles que reprimem o desejo, reprimem esse desejo por conta disso assim sensado. Ok. Mas ele, em vez de colocar reprime o desejo novamente, ele colocou o fazem no lugar. Ah, sim. Então, os verbos vicários são verbos ser e o verbo fazer também, né? Ser e fazer. Então, neste caso, você notou o verbo fazer. Tá legal? Então, você notou que o fazem é esse recurso de coesão que reprime o desejo. Concorda comigo? Ah, sim. Tranquilo. Então, nós notamos que o fazem, essa expressão vicária, se refere a reprime o desejo. Ok, para evitar repetição desnecessária. Seu se liga semanticamente ao pronome aqueles. Aqueles que reprimem o desejo, assim o fazem porque seu desejo, isto é, o desejo daqueles é fraco o suficiente e tal. Então você notou que todos eles, tá, alternativas A, B, D e E, retomam informações anteriores. Ô Terror, e o assim? O assim, ele não tem a função de retomar alguma coisa. Na realidade, ele é um advérbio de modo. Eles fazem como? Fazem assim. Pronto. Beleza? E esta retomada ficou por conta da expressão vicária, o fazem. Por isso, nós notamos que a alternativa C é a inadequada. Porque assim não retoma toda a oração anterior. Assim transmite um valor de modo. E quem retoma, tá, essa informação anterior é o fazem e não o advérbio assim. Não é o papel dele. Ô Teô, mas o modo, esse modo, como eles fazem, não poderia ser de repente reprimirem o desejo e tal? Mas isso não faz parte do advérbio. O advérbio assim não tem o papel de retomar, neste contexto, não tem o papel de retomar informação anterior. Beleza? Por isso a alternativa C é a que a gente marca. Show?